Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e estou aqui mais uma vez para fazer o nosso Evangelho no Lar virtual com o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós trabalharemos nesta noite o capítulo 28, especificamente a parte que fala de oração dominical. Na verdade, eu tratei de oração, mas o título neste capítulo do livro está como Orações Dominicais, né, coletâneas de preces espíritas. Mas é a oração dominical que é o Pai Nosso. Então, eu dou minhas boas-vindas a vocês, fico muito feliz que vocês estejam comigo nesta noite. É necessário que nós trabalhemos esse tema, porque todo mundo sabe orar o Pai Nosso, mas poucas pessoas, digamos assim, compreendem o que é dito no Pai Nosso. Então a oração ela é curta, ela é simples na sua forma, mas o conteúdo moral, o conteúdo espiritual dela é bastante grande. Então nós vamos trabalhar um pouquinho. E nada melhor do que iniciar o nosso evangelho nesta noite com a própria oração do Pai Nosso. Outro dia eu falei para vocês que eu quase não faço a prece do Pai Nosso porque eu prefiro fazer uma prece que seja nascida do coração, aquela coisa da alma falando, né? Mas eu disse também que a oração do Pai Nosso, para quem ora pensando nas palavras, para quem ora refletindo no que está dizendo, ela é uma oração maravilhosa. Então, hoje nós vamos tratar especificamente disso, de trabalhar o que é que a oração quer dizer, porque a gente pode falar qualquer palavra e essas palavras podem ou não ter um significado de acordo com o nosso entendimento, com aquilo que a gente quer dizer, tá certo? Então nós iniciamos essa noite na posição mais confortável para que o nosso coração se expanda, a nossa energia se amplie, a nossa sintonia se faça com os nossos mentores, os nossos amigos da espiritualidade que vêm nos ajudar, e vamos fazendo justamente com a oração do Pai Nosso. Nesse momento, então, cada um faz a sua prece enquanto eu falo em voz alta para que vocês possam ouvir e eu não ficar em silêncio no vídeo também, porque é meio chato, né? Ficar em silêncio no vídeo, tá bom, gente? Vamos lá! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E que Deus permita que os bons espíritos nos inspirem nesta noite, para que possamos compreender a profundidade dessas poucas palavras ensinadas por Jesus e que nós possamos, daqui para frente, ser capazes de orar o Pai Nosso, sabendo a profundidade daquilo que pedimos, que agradecemos e ao Deus que louvamos. Que assim seja, Senhor, muito obrigada e graças a Deus e graças a Jesus. Certo? Então, gente, para quem chegou depois que eu comecei, boa noite novamente, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos lá? É o seguinte, eu não vou ler de forma integral o texto que trata da oração dominical. Por quê? Porque eu vou falar de cada frase, mas o texto ele é um texto que é longo. Então, para não nos prendermos na leitura e perder tempo que seria necessário para os esclarecimentos, então eu vou ler a introdução, que seria o prefácio da oração dominical, e depois eu passo a frase para comentar, tá legal? Então vamos lá. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas, item 1, preces gerais, oração dominical. Depois nós entramos aqui no prefácio. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente desta coletânea, lembrando que o capítulo inteiro trata de várias preces que são sugeridas como um roteiro, uma base de ideias
que a gente possa utilizar em diversos momentos. Por exemplo, para alguém que está desencarnando, para alguém que está doente, para agradecer a alguma coisa, algum objetivo conquistado e assim por diante. Por quê? Porque a gente tem que fazer essas preces prontas? Não, porque nós muitas vezes esquecemos que somos capazes de falar com Deus, achamos que não somos ouvidos e aí o roteiro nos ajuda, né? Então, nesse sentido, então ele começa dizendo que a oração dominical foi recomendada pelos Espíritos ser colocada à frente de todas as outras preces que foram ditas. Na frente desta coletânea, não somente como prece, mas como símbolo de todas as preces, é a que colocam em primeiro plano, seja porque veio do próprio Jesus, isso mencionando Mateus capítulo 6, os versículos de 9 a 13, seja porque pode substituir a todas as outras preces. Olha a profundidade do que nós estudaremos hoje. Segundo o pensamento que se lhe fixa, conforme o que a gente pensa ao orar, a gente pode substituir qualquer prece. É o mais perfeito modelo de concisão, ou seja, de resumo com conteúdo, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, colocando como a submissão aquela posição em que a gente tem conhecimento de que Deus é muito, muito, infinitamente maior do que nós, da gente reconhecer quão pequenos ainda somos e que a grandiosidade de Deus supera todas as outras coisas. O pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si. Entretanto, continua o prefácio, em razão mesmo da sua brevidade, de ser curta, o sentimento profundo encerrado em algumas palavras das quais ela se compõe escapa à maioria. Por isso é dita, veja se não é como muita gente, muitas vezes nós fazemos. Por isso é dita geralmente, sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das partes. É dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida, ou seja, tem gente que acha que a repetição das palavras, ou seja, a repetição da fórmula, vai resultar mais ou menos conforme essa quantidade de repetições. Ora, é quase sempre, isso se dizia no tempo de Kardec, até hoje a gente sabe que existem algumas religiões que indicam ou recomendam a repetição de preces, né? É quase sempre um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tirados da antiga crença supersticiosa da virtude dos números e em uso nas operações da magia. Olha só, e a gente nem sabe dessas coisas, né? Para completar o vago que a concisão dessa prece deixa no pensamento, ou seja, é tão concisa que a gente não compreende, por isso fica um vazio no significado, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, foi juntado a cada proposição, cada frase, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as suas aplicações. Ou seja, de agora em diante, nós falaremos frase a frase e cada uma dessas frases ela tem um comentário que vai desenvolver a ideia. Segundo as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer, pois, a oração dominical, ou seja, o Pai Nosso, na forma simples, que como Jesus ensinou, ou na forma desenvolvida, como o Espiritismo está nos proporcionando a opção agora, que é compreendendo um pouco mais. Então, daqui para diante, não são só comentários às frases, mas uma prece dentro da própria prece, item a item, tá ok? Então eu paro de ler agora, assim, na literalidade, para que a gente possa conversar, porque o texto realmente é bastante grande para o nosso tempo de evangelho.
A primeira frase do Evangelho, que nós já oramos até no começo aqui da nossa noite, diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. É fácil compreender, penso eu, que nós estamos falando da grandiosidade de Deus, mas veja algumas palavras que Kardec coloca aqui nas explicações dessa frase. Ele diz que nós, ao falarmos isso, estamos expressando a nossa crença em Deus. Nós acreditamos em Deus, nós reconhecemos o valor, a importância e o poder de Deus, nós entendemos a grandiosidade de tudo que ele criou, tá certo? Só que ele fala que ao mesmo tempo que a gente reconhece isso, a gente reconhece porque existe uma harmonia no universo, uma harmonia nas coisas que acontecem, mesmo dentro das coisas que a gente reclama muito, que eu não sei por que isso está acontecendo. Existe uma harmonia que a gente às vezes até nem reconhece, mas que Deus está por trás. E sendo Deus todo-poderoso e todo bondade, essas coisas só podem ser coisas boas. E que mesmo que não pareçam tão boas imediatamente, elas a médio e longo prazo serão sempre positivas para nós. Então ele fala sobre Deus ter dentro de todo esse projeto do universo, da vida, das suas leis, existe sempre sabedoria, existe prudência e existe previdência, ou seja, Deus é sábio, Deus é prudente e Deus é previdente, ou seja, ele tem uma ciência de que certas coisas vão acontecer e por isso ele prevê a melhor forma de funcionamento. É para isso que as leis naturais servem, porque se nós temos leis naturais, nós não estamos perdidos, a gente tem onde se fundamentar no nosso comportamento. O que mais que ele fala aqui? Por isso que o cego, que é cego aquele que não reconhece Deus nas obras dele, e que é orgulhoso aquele que não glorifica a Deus, e ingrato aquele que não rende graças a Deus. Claro, gente, isso é o entendimento de quem tem fé. Se eu falasse isso para uma pessoa ateísta, ela poderia dizer que eu tô falando besteira, que o evangelho está falando besteira. Mas, na verdade, se nós formos aos poucos observando todo o encadeamento de como funciona o universo, basta dizer que nós estamos aqui no espaço e está circulando um monte de meteoros, de cometas, os planetas estão aí, os satélites, tudo está funcionando. E mesmo nós estamos nessa chuva de astros aqui em volta, raramente algum atinge a Terra de forma catastrófica. Então, deve ter alguma coisa que funciona, são as leis da física, são as leis da astronomia, sei lá o que é que a gente pode justificar. Porém, essas leis, elas não foram criadas pelo homem e elas não podem ser acidentais, porque elas demonstram uma inteligência. Basicamente é isso. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, é o reconhecimento da nossa inferioridade, porque ainda somos imperfeitos, mas o reconhecimento, sobretudo, da grandiosidade, da bondade, da justiça e do poder que Deus tem sobre todos nós. É uma simples frase que diz tudo isso, reconhecimento e louvor à grandiosidade de Deus. A segunda frase diz: venha a nós o vosso reino. Não sei como as pessoas interpretam isso normalmente, mas o Evangelho está dizendo a respeito das leis de Deus, que são leis cheias de sabedoria, que se nós atentássemos para as suas leis, se nós fizéssemos o que nos foi dito que são as leis, que são basicamente o que? Lei de amor, justiça e caridade. Se a gente fizesse só isso, fosse justo, amasse e praticasse o amor através dos gestos materiais e morais da caridade, nós teríamos a felicidade. Então nós estamos pedindo a Deus felicidade, a felicidade conforme o reino dele, conforme o que ele criou de melhor para nós. Só que nós não conseguimos muitas vezes enxergar essa felicidade porque nós não conseguimos praticar as leis. Então nós estamos pedindo que Deus ajude-nos a tornar presente nas nossas vidas as próprias leis que ele criou. Então ele fala, com essas leis faz reinar paz e justiça. As pessoas se ajudariam mutuamente em lugar de nos prejudicarmos, porque o ser humano ainda é muito agressivo, não é?
umas coisas tão bobas, gente. Eu tava contando até agora há pouco aqui em casa que eu passei pela rua e fiz uma curva, entrei dando sinalzinho, o carro que estava atrás estava distante de mim, o equivalente ao espaço de uns 2 carros, fui entrando devagarinho porque tinha um afunilamento, vem uma moto daquelas, sabe aquelas motos grandes, gente que gosta de correr em estrada? O cara vem numa velocidade danada e chega do meu lado, porque eu tô entrando, mal deu tempo de ver, o cara mete a buzina. Gente, meu coração saiu pela boca, pensei, pronto, matei o motociclista. E eu não fiz nada errado. Mas por que eu tô falando isso? Porque nós não fazemos pro outro o que gostaríamos que fizessem pra gente. A gente não cumpre as leis naturais, a gente não atende os exemplos, os modelos e os convites da espiritualidade para que a gente se torne pessoas melhores. Então uma pessoa dessa pode fazer uma pessoa como eu dirijo há muitos anos, eu dirijo de forma apta, então não tem problema, mas pega uma pessoa que tá tirando carteira agora há pouco, tirou pouco tempo, e a pessoa simplesmente leva um susto, bate o carro, aí a responsabilidade, e pra que fazer isso? Vem correndo e se acha dono da razão. Então nós ainda somos cheios de ser donos da razão, a gente é agressivo, a gente quer que o mundo se torne um mundo melhor, generoso, bondoso, simpático, atencioso, fraternal, mas a gente não faz. Não faz, gente. A gente precisa, nós estudamos aqui semanalmente, cada 15 dias o Evangelho, para que a gente desperte, para que esses conceitos façam parte da nossa conduta. Essa que é a questão. Aí ele diz aqui, continuando, venha a nós o vosso reino, que Deus deu ao animal o instinto que lhe traça o instinto o limite do necessário, mas que o homem, então o animal tem o instinto do necessário. Atendeu o necessário, ele se conforma. O homem não, o homem tem inteligência, existe a capacidade dele de raciocínio e existe a liberdade. Então a liberdade dá direito ao homem de infringir leis ou de cumprir as leis. E aí a gente tem o quê? Consequências. As nossas ações são responsabilidades nossa. E a gente não tem nem como pretextar ignorância, porque por mais que a gente não tenha como abrir a nossa mente, vamos abrir aqui a nossa cabeça, tira um papelzinho e diz assim, o que está escrito aqui dentro, na consciência? A gente não consegue fazer isso. Todos nós temos gravados na nossa consciência as leis morais. Então a gente tem um impulso, uma intuição, uma sensação que diz isso não está certo, não vai dar certo. Então a gente está convidando Deus para trazer o reino dele para nós, para nosso mundo, para nossa vida, para o nosso interior. Mas a gente não faz a contrapartida que permita esse reino vir até nós. É o que a gente está pedindo, que ele nos ajude, tá? E pede também que Deus nos ajude a apressar o advento dessa felicidade que a gente ansiosamente busca e não consegue encontrar. A terceira frase diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quem de nós aceita de verdade, mas de verdade, do fundo do coração, essa frase? Vocês aceitam? Eu não sei se aceito. Eu digo não sei porque na prática a gente às vezes é bem diferente da teoria, né? Conhecimento só é útil quando ele é aplicado. Eu acredito que estou muito mais perto hoje de aceitar isso do que jamais estive, mas não sei o quanto que eu sou capaz de aceitar que a vontade de Deus se faça, porque a gente fica o tempo todo pedindo para ser diferente. Tem problema? Não tem problema. Veja o que ele diz aqui, bem pequenininho esse trecho, a resposta. Ele fala que a gente se submete, reconhecendo que um pai, por exemplo, tem mais conhecimento, mais maturidade, mais responsabilidade, mais capacidade de nos orientar enquanto filhos. Se a gente faz isso com um pai, com a mãe, a gente se coloca nessa posição de aceitar um conselho, de aceitar uma orientação, mais ainda a gente tem que fazer com Deus. Então ele diz que fazer a vontade de Deus é observar as leis dele e submeter-se sem murmurar aos decretos divinos. Ou seja, a gente pode até dizer, por favor, Deus, eu não quero que seja assim, ajude que não seja assim. Mas quando a coisa acontece do jeito que é,
para acontecer, que a gente entenda que aquilo é para o melhor, que aquela é a resposta, o ideal. Às vezes a gente vai chorar, a gente vai sofrer, a gente talvez não aceite direito, mas que com certeza, se o homem se submeter ao que Deus entrega para ele, quando ele, mesmo pedindo o contrário, mesmo trabalhando pelo contrário, a vida entrega, é porque isso é o melhor. Então ele diz, apesar dos nossos desejos, apesar da nossa vontade, apesar de tudo que a gente implora, que seja feita a vontade de Deus. E eu posso completar, talvez dizendo assim, eu espero que a vontade de Deus seja a minha, mas que se faça a vontade dele, porque é mais ou menos o que cada um de nós precisa. A outra frase diz, dai-nos o pão de cada dia. Nós muitas vezes nos equivocamos achando que dar o pão de cada dia é que a gente pode ficar desempregado, que não vai faltar pão na mesa, que a gente pode ficar doente sem trabalhar porque vai cair de algum lugar do céu. Não é bem isso, não é bem isso. Ele diz aqui na explicação, complemento, oração, que o alimento que nós pedimos é o alimento das manutenções da força do corpo, mas também o alimento espiritual para o desenvolvimento do espírito, para a nossa compreensão daquilo que estamos vivenciando, e que nós entendemos que enquanto o animal vai achar a sua própria forma de sobrevivência, o alimento dele no meio do caminho, de certa forma, mesmo assim a gente sabe que o animal muitas vezes tem que caçar, tem que trabalhar para que as coisas aconteçam para ele. Veja, se o animal tem instinto e ele tem que caçar para comer, ou tem que arrancar a sua fruta, tem que ir para comer o seu grão, tem que subir nas árvores, de certa forma tudo é trabalho, imagine nós. Então ele diz, o homem deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência o seu sustento. Por quê? Porque nós fomos criados livres. Tá? Aí muita gente, talvez até aqui que esteja assistindo, pode pensar assim, mas eu trabalho, eu me esforço, ou fulano trabalha, se esforça e não consegue, por exemplo, emprego, e a vida tá muito difícil, tá vivendo de cesta básica da igreja, do centro, de uma instituição, e as coisas são muito difíceis. É verdade, existem pessoas assim, em condições de quem está se esforçando. Não quer dizer que a pessoa seja preguiçosa ou não quer trabalhar. Existem essas situações. Daí o que ele fala a respeito? Que Deus tinha deixado, né, que nós conhecemos até pela Bíblia, vem lá na frase que diz, tirarás o teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Ou seja, o trabalho é uma obrigação, mas ele nos faz pensar que também quantos são os que sucumbem, ou seja, falham pelas suas próprias faltas, por sua incúria, por sua imprevidência e por sua ambição. Uma coisa que a gente não vê muito cotidianamente, mas não quer dizer que não exista. Por exemplo, gente viciada em jogos. A pessoa quer por ambição, por incúria, por imprevidência, chega lá e diz assim, eu vou jogar, daqui a pouco se comprometeu com uma dívida, ou pensa, não, vou jogar só mais uma vez porque agora vai voltar, a sorte agora chegou, e aí vai perdendo. Isso acontece, por exemplo, a pessoa que trabalha e desqualifica o trabalho, que chuta o trabalho, que despreza o trabalho, ou os colegas um belo dia perdem o emprego e esse emprego demora para voltar, para conseguir uma outra oportunidade. Afinal de contas, hoje nós vivemos num país que tem mais de 13 milhões de desempregados e não é fácil arranjar emprego, e arranjar emprego dos nossos sonhos, né? Muita gente, inclusive, quer fazer concurso público por causa da estabilidade e da questão de salário. Ok, pode fazer, estuda, trabalha, vai, passa, vai para o emprego público, tudo bem, vai. Mas às vezes a gente tem que entender que as condições mudam e que a gente está, por mais esforço e sacrifício que faça, dentro de uma estrutura maior que vai nos colocar onde a gente tem que viver. Aqui ele diz também que antes de nos lamentarmos da nossa sorte,
nos perguntemos se ela não é resultado das nossas decisões, das nossas obras. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemos-nos se não dependeu de nós evitá-la. Todo mundo deve conhecer alguém que de repente não estava satisfeito no trabalho e ou pediu a conta, ou desprezou, ou fez alguma coisa, de repente ficou desempregado e não consegue mais. Eu me lembro de uma época, muito tempo, que eu era gerente numa empresa e eu me lembro assim que eu tinha que contratar uma secretária e era pouco o salário, sabe? E aí você vai fazer entrevista e pergunta pra pessoa como é que é, ela, não, eu quero trabalhar, toda empolgada, tudo, aí você fala assim, olha, o salário é tanto. Não, tá ótimo, maravilha, eu sei que não tava tão ótimo assim, mas ok, a pessoa topa e aí vai trabalhar. Dá 2 meses, gente, a experiência normalmente é 90 dias, 3 meses, né? A pessoa, 2 meses, 1 mês e meio depois tá pelos cantos com os outros empregados falando mal do salário. Eu vi acontecer. Então a gente é muito responsável pelas coisas que nos acontecem, de uma forma direta e imediata, ou de uma forma indireta ou não imediata, porque muitas vezes a gente está se comportando muito bem nessa vida, mas existe colheita, porque em algum momento houve semeadura. Ele diz também que pedir o pão nosso de cada dia, portanto, é pedir os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias, olha só, as coisas necessárias da vida, porque ninguém tem direito de reclamar o supérfluo. Anotaram? Pedir o pão nosso de cada dia é pedir capacidade, força para o trabalho, pedir oportunidade para o trabalho, para nós obtermos as coisas necessárias da vida, porque o supérfluo não pode ser reclamado, não é um direito a ser reclamado, supérfluo é supérfluo. Beleza, a gente quer o supérfluo, tem direito de lutar pelo supérfluo, mas não é algo que a gente tenha a reclamar. O que Deus prometeu para nós é o necessário. Continuando lá, ele fala mais algumas coisas, esse item é o item mais comprido, tá? Ele fala sobre Deus nos preservar de conceber a inveja, afastar de nós o pensamento de negar a justiça por causa das dificuldades, enfim, que se estiver no projeto divino, nos experimentar através de privações, apesar dos nossos esforços, para que a gente tenha a coragem de aceitar como uma justa expiação de faltas. Portanto, em algum momento a gente construiu isso. O outro item, hoje o evangelho está um pouquinho maior, vocês perceberam, né? Bastante conteúdo dentro do evangelho, dentro do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deve ou nos ofendeu. A explicação que diz aqui é: cada uma das nossas infrações ou violações da lei é uma ofensa a Deus. Por quê? Porque Deus fez tudo certinho e deixou tudo perfeito para que a gente fosse feliz. Então a gente viola a lei e a gente de certa forma ofende a Deus. Veja, mas eu quero colocar uma coisa bem séria. Não é como se Deus fosse um ser humano e se ofendesse, se magoasse, precisasse nos perdoar por isso. Não. Deus compreende, sabe quais são as nossas limitações e não se importa no sentido de ele não se ofender mesmo. Então essa frase é uma frase assim meio equivalente à ideia do povo da época em que o evangelho foi escrito, que era uma época final de Inquisição, final do século XIX, era assim que a gente entendia. Então, ele falar que é uma infração, é uma ofensa para Deus, mas sobretudo ele completa dizendo que é uma dívida contraída. Por quê? Porque cada ação tem uma consciência. Se eu violo, eu tenho uma consequência, portanto eu contraí uma dívida. E será preciso, cedo ou tarde, a gente quitar essa dívida, tá ok? Então a gente pede perdão, por quê? Porque Deus é misericordioso, mas a gente promete ao mesmo tempo fazer esforços de não errar novamente. E aí ele diz:
dentro do Evangelho. Fizeste uma lei expressa de caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Como é que eu peço algo para mim que eu não ofereço para quem me ofendeu? Para quem precisa do meu perdão. Então a gente não está barganhando com Deus. Ah, Deus, eu troco o perdão do fulano, eu dou perdão pro fulano se você me perdoar. Não é isso, não é esse o conceito. O conceito é, Senhor, eu sei que eu preciso de perdão, e então eu entendo que o fulano também precisa de perdão. Quem sou eu para não perdoar fulano? Então eu perdoo o fulano e te peço que me perdoe na mesma proporção. Muda tudo, não muda? Aí ele fala, bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada após a morte. Porque um pouco antes ele vai falar que nós não escapamos das nossas dívidas e mesmo que a gente chegue do outro lado, elas permaneceram conosco. Mas como não existe sorte irremediável, nós teremos outras oportunidades. Porém, se a gente tem noção de que vai ter que pagar uma dívida no futuro, num momento em que a vida era para estar melhor, por que eu não vou pagar agora enquanto eu já estou enfrentando outras experiências e dificuldades? Eu já pago tudo, já quito tudo e não carrego mais esse peso para frente. E aí ele frisa a lei de causa e efeito e, de certa forma, a lei de reencarnação, porque ele fala, assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre o passado e o nosso futuro, o sinal radioso da vossa soberana justiça e bondade. Portanto, nós sim, muitas vezes nos entendemos como vítimas, muitas vezes somos vítimas, mas não existem, aqui na Terra não existem vítimas inocentes. Ou elas estão arcando com as consequências dos próprios atos, ou elas estão, por decisão pessoal, escolhendo vivenciar experiências, muitas vezes ardidas, doloridas, que são experiências que dirão assim, você mudou, porque agora você reage de outra forma. Então, mesmo a pessoa que já quitou a dívida, mas passa pela prova, ela, na verdade, também não é inocente, porque em algum momento ela teve os seus enganos, os seus equívocos e agora precisa mostrar que aprendeu através das provas, da sua conduta perante as provas. Ele diz aqui não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal, que seria o pedido para que nós resistamos às sugestões dos maus espíritos, obviamente encarnados e desencarnados, que tentam nos desviar do bom caminho, nos inspirando maus pensamentos no caso dos desencarnados e nos sugerindo más condutas no caso dos encarnados. Mas ele alerta que a causa primeira do mal que nós temos que nos defender está aqui dentro, porque são as nossas imperfeições, as nossas fissuras e falhas morais que dão a guarida, a recepção para essas influenciações dos maus espíritos. Então ele frisa que cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ou seja, desses espíritos, ao passo que nada podem, e eles acabam, depois da insistência, percebendo a nossa força de vontade, a nossa decisão no bem, eles renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. A gente não precisa ser perfeito em tudo, mas se o assédio é contra nós, é para nos estimular ao vício, por exemplo, se a gente diz não, eu não vou, é claro que com o tempo ele vai dizer, pô, ela não vai por aí, ele vai tentar até eventualmente pegar um outro aspecto da nossa existência que a gente tenha falha, mas por isso que sempre eu utilizo e outros utilizam a assertiva de Jesus, vigiai e orai. Porque quando você vigia, você controla o que você está pensando, você controla o que você está fazendo, você decide que não quer cair, e o orar é fazer essas reflexões morais, espirituais que nos mudem a sintonia, que nos sintonize, nos ajude a sintonizar com os nossos mentores, com Jesus, com Deus, e aí a nossa defesa fica maior. Então, gente, não existe maior proteção do que aquela que começa aqui dentro, na resistência do mal em nós. Então ele fala, sustentai-nos na nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães,
e bons espíritos, a vontade de nos corrigir as imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Lá para frente tem oração para proteção contra os espíritos imperfeitos inferiores, tá? Que o mal não é obra de Deus, que o mal não é uma necessidade fatal, ele é uma decisão pessoal de algum momento na nossa jornada espiritual a gente escolher o caminho mais fácil, abre aspas no mais fácil, porque pode parecer mais fácil roubar, pode parecer mais fácil matar, pode parecer mais fácil adulterar qualquer coisa, mas a consequência é muito mais penosa. E acreditem se quiser, existe explicação para o assim seja, o vulgo amém, que as pessoas de outras religiões, pela herança latina, falam na prece do Pai Nosso. O assim seja diz assim, isso eu vou ler, tá? Pra gente ir finalizando. Praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita, sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa. Porque não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos esta prece, meu Deus, por nós mesmos, nós vou-la dirigimos também para todas as almas sofredoras, encarnadas, desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência e, em particular, por todos aqueles que nos pediram preces, vibrações e que nós possamos emitir, irradiar nesse instante, através do nosso pensamento, do nosso amor para cada um, nesse segundinho de silêncio. As preces que o Pai Nosso, com todas essas palavras, nós podemos dirigir para nós, direcionamos a estas pessoas. Nós finalizamos dizendo, pedimos, segundo aqui, para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. E aí Kardec faz uma nota dizendo, pode-se formular aqui o que se agradece a Deus e o que se pede para si mesmo ou para outrem. Então a gente pode, neste momento do assim seja, dizer, Senhor, eu peço, mas eu entendo que a sua vontade é a melhor solução para tudo aquilo que eu estou vivendo. Eu peço por mim, eu peço pelo planeta, eu peço pelas populações de todos os planetas, pela nossa humanidade, peço pelas pessoas que estão necessitadas, peço pelos espíritos sofredores, tudo aquilo que a gente faz de vibração toda semana, tudo a gente pode pedir aqui. Vocês percebem a profundidade do Pai Nosso? Que nunca mais nenhum de nós seja daqueles que ora ao Pai Nosso da boca para fora. Que a gente diga, Pai Nosso que estás nos céus, pensando realmente no Pai. Que a gente diga cada palavra, seja feita a vossa vontade, porque seja realmente a vontade dele, apesar da nossa. Que dê-nos força para o pão nosso de cada dia, força para o trabalho, força para adquirir o necessário. Que nós possamos dizer, perdoai as nossas ofensas, sabendo que nós precisamos perdoar primeiro. Que a gente tenha forças para reconhecer as próprias imperfeições, lutar contra elas e desta forma resistir às tentações dos maus. E que a gente diga, Senhor, assim seja, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós e nós trabalhamos para que esse melhor se faça em nós, segundo a sua vontade. Que Deus abençoe vocês, muito obrigada de coração por esta noite. Não sei se vocês estão sentindo a emoção que eu estou sentindo agora, mas às vezes eu acho que os bons espíritos dão um abração gostoso no final da gente aqui, e aí a gente acaba sentindo essa emoção. Eu sei que nós estamos muito bem acompanhados. Quem sabe, gente, apesar da nossa limitação moral e das nossas imperfeições, Jesus prometeu que ele estaria entre aqueles que orassem em seu nome. E nós estamos falando a prece do Pai Nosso. Quem sabe o próprio Cristo não esteja neste instante dentro dos nossos lares, não é?
Com certeza, na forma dos nossos mentores ele está. Mas quem sabe não existe uma grande luz em volta de nós nesse momento, porque Jesus veio nos visitar. Que Deus abençoe vocês, uma excelente semana. Muito obrigada, gente. Boa noite, paz.